A gente podia entrar nesse assunto, já que estamos falando do Alckmin. Hoje ele participou, né, de uma grande feira de tecnologia lá em Brasília, de tecnologia agropecuária, e ele adotou um discurso que agrada os produtores rurais. Foi ontem, me corrija aqui o Bob, foi ontem esse encontro, mas olha só, ele disse, por exemplo, que as ações do MST deveriam ser tipificadas como terrorismo. Apesar de estar alinhado com o setor, a sua presença no evento foi ofuscada, claro, a gente vem falando aqui pelo pré-candidato Jair Bolsonaro. O deputado, podemos dizer assim, o queridinho do agronegócio, também atacou o MST e até foi além, defendeu o armamento dos produtores rurais. Segundo ele, todo homem do campo deveria ter um fuzil em sua propriedade. A reação de Alckmin veio um dia depois, né, nessa quinta. Aí sim, hoje ele defendeu a flexibilização na restrição ao porte de armas no campo. E a declaração foi dada num evento em que anunciou a sua equipe econômica. A gente podia até falar também que praticamente toda que fez o Plano Real, né, formulou o Plano Real, que essa equipe que foi anunciada hoje. O Alckmin está se mexendo, está tentando buscar. Agora resta saber, como a gente vem tratando aqui, se vai conseguir ou não chegar ao segundo turno. Já não joga tão parado. Já percebeu que precisa organizar o jogo em torno de si se quiser ser beneficiado por esses apoios, Patrick. Esse aceno dele ao eleitorado do Bolsonaro mostra que ele sabe onde ele tem espaço para crescer. Num eleitorado de centro-direita. E isso deve fazer com que arrefeça aquela ideia de que ele faça um gesto à esquerda para obter o apoio do PSB. Conversei bastante com as pessoas do PSB ontem por conta das últimas conversas que eles tiveram. Eles avançaram bastante na negociação com o Ciro Gomes, a ponto de praticamente descartarem uma aliança com o PSDB, além de terem descartado uma com o PT, como a gente já disse aqui, eu já disse aqui ontem. Então, hoje, o PSB é muito próximo do PDT e o Geraldo Alckmin, acho que percebendo que o seu caminho passa por uma aliança com o DEM e a atração deste eleitorado de centro e centro-direita, que é por aí que ele pode crescer. O Marcelo Madureira, o Alckmin tentando não jogar mais tão parado assim, né? O que você acha? Bom, ele está tentando se mexer, pelo menos. Pois é, porque ele viu que parado é que não vai acontecer nada mesmo, né? É aquele negócio, o não ele já tem. É o que está subjacente ao artigo do William Wack, é isso. Os partidos políticos, de um modo geral, e o Geraldo Alckmin, talvez em especial por conta, né, do Aécio Neves, né, que era o presidente do PSDB, por conta de estar no poder em São Paulo há muito tempo e tal, talvez ele tenha que se movimentar mais, e porque existe essa expectativa, né? Até ontem eu falei isso no programa, o Antionas, e fui mal interpretado por algumas pessoas no sentido assim, o Brasil precisa de heróis, né? Sérgio Moro, a PM de São Paulo lá. Isso não significa que eu seja contra ou a favor dessas pessoas. Eu só acho lamentável a nossa sociedade está precisando de heróis. Isso é no mínimo preocupante. Mas é essa questão, você tem que ir de encontro, né, quem é candidato a um cargo majoritário principalmente, você tem que ir de encontro aos anseios da sociedade. Você tem que dar respostas às solicitações da sociedade. Hoje a questão da violência, sem dúvida nenhuma, é central, é uma pedra no sapato brasileiro. A questão da corrupção também é central, é uma pedra no sapato brasileiro. Você tem que ser muito incisivo com relação a essas questões. Por isso eu volto à nossa pauta anterior, que é esse acordo aí de centro, né? Esse manifesto reformista, ele tem que se dizer exatamente ao que vem, principalmente nesses tópicos. Segurança e combate à corrupção. Tem que ser muito claro com relação a isso. Para a sociedade, né? Que afinal são as pessoas que votam, é o conjunto das pessoas que votam. Vai lá, André Azar. Disputar a bandeira da segurança pública com o Jair Bolsonaro, usando o discurso do Jair Bolsonaro, é erro elementar, político elementar do Geraldo Alckmin. A única forma de ele se posicionar em matéria de segurança pública não passa por pregar o armamento da população.
Essa bandeira já está identificada com o Bolsonaro, naturalmente, organicamente, né? Falando de uma maneira simples. Para disputar o terreno da segurança pública, o Geraldo Alckmin só tem uma maneira, e é uma maneira sólida, porque também expõe a sua experiência como governante, que o Bolsonaro não tem, é apresentar os resultados da sua administração. O que ele não faz. Por exemplo, a queda dos índices de morte por 100 mil habitantes, que é um negócio realmente espetacular, de 20 para 3. Essa é a única forma que alguém que administrou um Estado difícil, complexo, pode se posicionar nessa discussão. Porque aí também se apresenta, é a chance dele, inclusive como candidato de centro, desenvolver um discurso equilibrado. O candidato equilibrado, moderado. Aliás, é o que o Geraldo Alckmin é, na melhor hipótese. Querer disputar esse terreno com o Bolsonaro é derrota certa. Aliás, eu queria, já que hoje a gente está falando muito de livro, propor também um livro, por acaso também editado por mim, mas que eu posso fazer se eu edito os melhores, é o livro Ganhar de Lavada, do Scott Adams, que foi publicado nos Estados Unidos como Win Bigly. É um livro sobre técnica de persuasão, de convencimento. Não é sobre o Donald Trump, mas foca no Donald Trump para dar vários exemplos de técnicas de persuasão. E aí caiu uma ficha, me permita um minutinho a mais, sobre o discurso do Jair Bolsonaro, que bebeu na fonte do Donald Trump aí claramente. Ele usa, por exemplo, Scott Adams, a discussão do muro, da construção do muro que o Trump usou na eleição, e que foi polêmica, adorado pelos seus apoiadores, odiado pelos seus detratores. O muro nunca foi construído, nunca foi sequer iniciado, nem sequer iniciado. Nunca foi uma proposta real do Donald Trump. Segundo Scott Adams, era técnica de persuasão pura, por meio do que ele queria apenas situar como questão importantíssima e associada a ele a imigração ilegal, e mesmo a legal, para os Estados Unidos. E convenceu. A gente traz isso aqui para o Brasil, no caso do Bolsonaro, até diminui um pouco a percepção de radicalismo desse candidato. Quando ele fala em armar a população como política de segurança pública, botar fuzil na mão do produtor rural, não quer dizer que seja política pública do cara, necessariamente. Certamente não será. Porque não depende dele fazer isso, tem questões legislativas, etc e tal. O que ele está fazendo é situando para si, trazendo para si a primazia do discurso de segurança pública. E isso ele conseguiu. Vale a pena ler esse livro.